Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriela Arraes. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Hoje eu vou pedir desculpas porque o vídeo vai ter interferência de barulhos externos, obviamente, aqui tá muito movimentado no dia de hoje, mas eu quis gravar esse vídeo o quanto é tempo, porque agora eu sou estudante de psicanálise e como uma boa já professora de espiritualidade, mediunidade, eu aprendo muitas coisas ensinando. E eu sei que esse conteúdo aqui vai ser muito bom para terapeutas, para as minhas colegas de trabalho, para elas poderem aperfeiçoar na terapia energética e também autoconhecimento. Muitas pessoas que me assistem aqui também estão nesse processo de autoanálise e autoconhecimento, numa busca de uma autorrealização, que é muito importante quando a gente começa a entender alguns aspectos da nossa psique, ter um entendimento sobre nós. E obviamente eu não estou aqui trazendo um assunto como uma especialista, eu só sou uma estudante no começo de um estudo que, embora eu tenha de forma leiga, eu tive acesso a isso de uma forma muito leiga, muito breve. Eu li Freud há muito tempo atrás, na minha adolescência, e assim, então, apesar de eu ter um conhecimento, uma noção, agora que eu estou me aprofundando nisso. Então, se alguém quiser me corrigir, se eu falar alguma coisa, por favor, os comentários estão aí para isso. E não dá pra gente começar os nossos estudos da psicanálise sem a gente entender primeiramente Freud. E é muito engraçado dessa percepção de Freud que a gente costuma ter, porque aqui a gente traz duas visões, duas polaridades, né? O amo, odeio. Quem ama, ama muito, e quem odeia tem até ranço, e a gente pode ver isso na internet. Sempre uma briga intelectual também sobre o que é certo, o que é errado, o que é polêmico e o que não é, dentro de vista, colocando aqui também, englobando, um ponto de vista de uma sociedade extremamente patriarcal, preconceituosa e preguiçosa também em leituras, escassa nesse sentido, aspecto, acabam formulando ideias baseadas em um conteúdo rápido de internet, em uma opinião dali, de um, de outro. Mas vamos começar falando de Freud. Freud, ele foi, gente, um grande pensador. Não dá pra gente negar a intelectualidade dele, a inteligência. Desde muito novo já falava várias línguas, idiomas, já conseguia aos 12 anos ter um entendimento de ler Shakespeare no inglês antigo, sendo que o inglês não é a língua materna dele, o que torna isso ainda muito mais admirável. Era um homem muito acima das questões ali da época, do sentido muito para frente dentro da sua perspectiva moral sobre a vivência e os relacionamentos humanos. Então a gente pode ver, claro, ele é aquela cabeça ali à frente, porém ainda muito no seu tempo, né? A gente tem que lembrar lembrando que a gente está num contexto de que Freud vem ali, né, no século XIX, e Freud, ele entrou na faculdade, ele vem de uma família judia, embora ele não era um judeu, digamos assim, praticante, como a gente fala aqui hoje em dia. Ele vem de uma família judia, de uma família de privilégios, onde ele era privilegiado e queridinho também pelos pais, o que o ajudou a sustentar, inclusive, a sua genialidade e os seus estudos mais à frente, quando ele foi muito criticado socialmente por suas teorias. Mas Freud, ele iniciou primeiramente ali na faculdade de Viena como um pesquisador. Só que por as suas dificuldades em se tornar um pesquisador, ele foi para a medicina, primeiro para a fisiologia e só mais tarde ele foi para a neurologia, né? E foi um grande médico. Porém, entretanto, a gente não pode negar que a medicina de antigamente era muito diferente também da medicina que a gente tem hoje em dia. E isso é importante para a gente poder entender a genialidade de Freud. Freud, naquela época, a gente precisa entender primeiro que Freud, naquela época ali, que ele estava naquele contexto, não tinha uma relação que a gente tem hoje em dia, de ir no médico trocar um papo, contar para ele como é a nossa vida, as nossas emoções, ou o que a gente está passando. Era uma relação, o paciente era muito mais um objeto mesmo, uma relação muito mais para tratar aquela causa física. Então a Gabriela tem uma dor de cabeça, assim. Eles não tinham essa percepção que o emocional, que a parte psicológica podia afetar o corpo físico. E ali começa a nascer, né, o interesse de Freud para entender como que tal sintoma surgia naquela pessoa de forma física, como que aquilo se dava, como que aquilo se expressava. Freud, ele queria entender, acima de tudo, o paciente não como um objeto, mas ele colocou uma escuta, e através da escuta daquele paciente, ele conseguia entender o paciente, e através da escuta, Freud, ele conseguia entender que como aquela
dor se expressava pelo corpo como uma doença, como um sintoma até mesmo físico. Claro que eu tô falando isso aqui, mas a psicanálise ela não surgiu já agora, ali não, está bem no comecinho ainda, e foram vários insights que Freud foi tendo ao longo do tempo até o surgimento mesmo da psicanálise, que a gente já vai chegar lá logo logo. Lembrando que o que eu tô trazendo aqui para vocês é um resumo de pontos específicos que para mim foram os mais importantes e que você pode encontrar essa história, por exemplo, que eu tô contando aqui para vocês, de uma forma mais profunda em um documentário de 2 horas. Vocês podem encontrar sobre no documentário que acha até mesmo aqui no YouTube, ele tem essa duração de 2 horas, chama A Invenção da Psicanálise, ele é um documentário de 1997, que ele conta os principais pontos importantes, né, da história de Freud. E pra gente começar agora sim, né, trazer pontos específicos, gente, eu sou daquela que eu demorei 20 minutos pra assistir, não, eu demorei 2 horas pra assistir 20 minutos de documentário, porque eu fui fazendo resumos, né. Então aqui pra gente começar a entender Freud, você já sabe quem é Freud agora, estamos no começo de sua história, que é uma história de uma busca por uma ambição, uma busca por representar alguma coisa muito importante. Eu lembro que nesse primeiro dia de aula que eu tive, eu falei pro meu professor, eu falei, não, tô falando aqui os pontos importantes, a fofoca, né, a parte ali da vida pessoal de Freud pra mim não é importante, então eu nem citei, porque ele pediu pra alguém da turma explicar o que foi pra um colega, explicar o que foi dito na primeira parte da aula, e nisso de explicar eu não expliquei na vida pessoal do Freud, mas é óbvio que entender a vida pessoal da pessoa nos ajuda a entender como ela pensava, o que levou ela a ter um entendimento sobre aspectos da vida dela, né, a formação dela como pessoa, e até pra gente, se eu estou conhecendo o que foi criado, é importante eu conhecer o criador daquilo. E aí, gente, ele conheceu isso, Freud, naquela época, voltando aqui pro ponto, pra gente poder entender, a medicina era uma coisa muito mais papum. Você ia lá, tratava uma questão física, não tinha um entendimento do porquê daquele sintoma estar sendo manifestado, não tinha um entendimento da importância das suas emoções, do seu psicológico para sua saúde física. E aí, Freud, ele conheceu o Breuer, que era um cara, também um médico muito famoso, conhecido pelo caso da Ana O, E aí, gente, o Freud, ele conheceu o Breuer, que na verdade é Breuer mesmo, nosso brother Breuer. Ele conheceu esse cara que já ficou muito famoso pelo caso da Ana O. A Ana O foi uma paciente que, quando hipnotizada, ela começou a falar sobre as suas questões traumáticas, os sintomas desapareciam. Então, Freud teve um insight ali, opa, peraí, então a questão psíquica ela influencia sim na nossa questão de saúde física. E aí, só que o Breuer ia lá, hipnotizava, ela falava, por ela falar e através da fala ter a cura, a gente ficou muito conhecido, né? Até um termo chamado talking cure. E mais tarde, Freud, então, para estudar mais hipnose, ele conseguiu uma bolsa na França e foi estudar em um hospício, e lá ele conheceu um carinha que mudou muito a visão de Freud, que ele amou, que foi o Dr. Charcot. Gente, o Charcot era um médico. Charcot era um grande psiquiatra, muito respeitado, e tanto é que no documentário eles contam que ele era chamado como Napoleão das histéricas. Gente, a histeria, pra você ter noção, nesse hospital psiquiátrico era uma coisa assim até absurda de se ver e de se imaginar. As mulheres eram deixadas lá, literalmente como loucas, elas ficavam em condições muito ruins e elas eram literalmente usadas como objeto de estudos. E nisso que Freud foi estudar, né, nesse local, que ele ganhou essa bolsa de estudos na França, nesse hospital chamado Salpêtrière, eu não sei falar como que... Eu vou até tentar falar em francês, ó, gente, porque como uma boa estudante... Mentira de francês, não. Mas deixa eu só lembrar, porque eu tenho aqui nas minhas anotações. Eu falo que eu tenho, mas eu devo ter por aqui. Vocês estão com pressa, gente? Quem tá com pressa aqui? Charcot era um grande psiquiatra, muito respeitado, e tanto é que no documentário eles contam que ele era chamado como Napoleão das histéricas. Gente, a histeria, pra você ter noção, nesse hospital psiquiátrico era uma coisa assim até absurda de se ver e de se imaginar.
As mulheres eram deixadas lá, literalmente como loucas, elas ficavam em condições muito ruins e elas eram literalmente usadas como objeto de estudos. E nisso que Freud foi estudar, né, nesse local, que ele ganhou essa bolsa de estudos na França, nesse hospital chamado Salpêtrière. Eu não sei falar como que... Eu vou até tentar falar em francês, ó, gente, porque como uma boa estudante... Mentira de francês, não. Mas deixa eu só lembrar, porque eu tenho aqui nas minhas anotações. Eu falo que eu tenho, mas eu devo ter por aqui. Vocês estão com pressa, gente? Quem tá com pressa aqui? Gente, o negócio não vai não, porque é Salpêtrière. E toda, é igual Gabriela, pra falar Gabriela. O meu francês não tá tão bom assim, não. Aí vamos voltar aqui pra... Vamos voltar para o assunto que interessa lá desse hospital, que a gente vai entender por que as mulheres eram consideradas histéricas. Gente, porque a histeria era considerada uma doença do útero, considerada uma doença, obviamente, então, de mulheres, né? E aí lá eles faziam experimentos através da hipnose. Pra quem não sabe, eu tenho certeza que você já viu em algum momento alguém sendo hipnotizada, e era usado muito mais como método científico para fazer testes, coisas assim, tá bom? E aí Freud, ele se apaixonou por hipnose e também por Charcot. Foi uma grande inspiração, foi uma pessoa que Freud diz que mudou ele internamente bastante, impactou muito a visão que ele tinha e foi fundamental para... Gente, só uma correção, o Charcot, ele era muito respeitado por ser um neurologista, mas que hoje em dia a gente consegue ter o entendimento dele também dentro dessa atuação psiquiátrica, tá? Então, quando Freud foi para lá, ele estudou bastante a hipnose, ficou encantado, porque ao hipnotizar as mulheres, gente, e ao induzir tinha durante aquele estado, o que é a hipnose? É uma mudança, o que é o transe, né? A mudança de consciência. Durante um estado em que mudava aquela consciência, os sintomas desapareciam. Então, eles entendiam ali, o Charcot já entendia que tinha uma causa psicológica por trás daqueles sintomas. Vale lembrar que o termo inconsciente não surgiu com Freud, apesar de que foi ele quem trouxe isso aqui de forma tangível, palpável, em uma teoria de uma ideia de uma segunda mente, um consciente e o consciente e o inconsciente. O consciente é aquilo que era da nossa percepção, que a gente tinha, igual a palavra fala, consciência, e o inconsciente percebe-se que é aquilo que comanda o corpo mesmo, que às vezes a gente nem sabe porque a gente tem atitudes, sintomas, sem saber o motivo, mas tem um porquê, né? E aí, a histeria, então, ela era conhecida, vamos voltar aqui pro hospital, né? Charcot, ele fazia esses experimentos, então Freud quis se especializar mais ainda, estudar ainda mais, foi para Nancy, e lá ele encontrou duas figuras extremamente importantes também para ele, que foi Libot, eu acho que fala assim, tá, gente? Não, agora com pronúncia de nomes, eu tinha que ter pesquisado antes. E trazendo no contexto de vida pessoal, que é muito interessante pra gente entender como foi surgindo tudo, naquela época eu falava muito de cartas, né? E como eu comecei a contar pra vocês, ele era um homem muito inteligente, muito ambicioso, ele tinha uma ambição intelectual em ser muito importante, em trazer algo pro mundo de diferencial, tá? E aí, então, ele foi mais pra frente, depois que ele estudou depois dessa bolsa de estudos, ele conheceu o Bayern e também conheceu o Libot. Eu acho que fala assim, vocês podem me corrigir também. Também ele foi estudar mais ainda a prática de hipnose e só mais à frente, depois que ele voltou para Viena, ele abriu a sua clínica para prática clínica e aí sim surgiu a psicanálise através de uma paciente que mudou tudo e a gente vai falar dela agora. Porém, entretanto, antes disso, vamos finalizar o assunto das cartas. Naquela época tinha muita troca de cartas. Tem trocas de cartas, inclusive com uma pessoa que foi fundamental, que eu amo demais também, admiro bastante, que é o Jung. Então tem troca de carta dos dois, troca de cartas é troca de farpas entre os dois. Também teve a troca de cartas do Freud com a sua esposa, com quem casou e teve 6 filhos, a Marta. Então a Marta também é importante trazer aqui
o nome dela. E, gente, Freud, ele teve, assim, muitos amigos, muitos homens, né, que ele conheceu. Tinha aquela coisa da roda intelectual, de conversar, fumar charuto, tomar café e comer bolo, e conversar, de ter diálogos intelectuais para formações teóricas e tudo mais. E aí, nisso, Freud, através dessas cartas, ficou muito registrado pontos importantes, não só da sua vida pessoal ali em si, mas também, porque eu já disse que é importante a gente conhecer quem criou a obra, né? O autor, não só a obra em si, quando a gente quer ter um entendimento profundo sobre aquilo, trazendo essa analogia de obras, mas também entender como ele foi ligando ali o Tico com o Teco, tendo os insights para de fato trazer um embasamento para a teoria psicanalítica, que ela não é uma teoria que ela é comprovada cientificamente por base de resultados de laboratórios, mas por uma questão teórica. A gente vê como a psicanálise ela foi ganhando, foi ficando cada vez mais sofisticada durante os anos, né? As pessoas foram, e as experiências comprovadas em clínica, eu sou uma dessas pessoas que fui transformada pela psicanálise. 2 anos de psicanálise para mim foi profundamente transformador, relacionado aos anos que eu fiz de paciente de TCC, não comparando, falando que uma é melhor que a outra, tá? Tudo tem a sua importância, né? E cada ser vai se adaptar melhor de acordo com uma terapia que ele sentir, tá? Agora, mas a gente não vai falar disso aqui, por isso que eu tô tentando cortar o assunto, para não ficar um vídeo super extenso, porque a ideia é trazer um resumo pra gente poder começar a falar de conceitos mais interessantes lá na frente, em que você vai poder aplicar no seu dia a dia, no seu processo de autoanálise, mas também para você que é terapeuta poder entender mais ainda o seu paciente. E aí, gente, Freud, ele foi para a clínica e conheceu uma pessoa, uma paciente que transformou tudo. Porque até então, né, apaixonado em hipnose, a pessoa chegava lá, hipnotizava e tinha um tratamento através da fala e tudo mais, o talking cure que a gente já falou. Mas teve a Elizabeth, que mudou tudo. A Elizabeth, ela falou assim, não me hipnotiza porque eu quero falar. E aí surgiu a psicanálise, foi a virada-chave. Foi quando Freud percebeu que ao falar, ela entrava em processo, ela passava por uma catarse, por um processo também de expurgação. Então, o Freud ele percebeu ali, gente, que ao ela falar livremente, a forma correta é essa, ao ela falar livremente sobre assuntos que vinham em sua cabeça, ela começava a tratar insights, ligar uma emoção com a outra, relacionar uma coisa atual com um trauma, com alguma situação passada, até mesmo um sintoma. E aí Freud ele percebeu que não era necessário hipnotizar, né, alguém, mudar esse estado, induzir a pessoa a uma mudança de estado de consciência para permitir que o paciente falasse livremente, para que ele conseguisse ter associação das ideias, entendeu? E aí que surgiu a associação livre, é um termo que quem já estudou psicanálise, a gente já ouviu bastante sobre, né, associação livre. E aí foi o caso de transição de Freud. Foi aí que surgiu a psicanálise, porque o Freud ele entendeu que a pessoa não precisava entrar em transe para ela falar, para ela entrar em um processo catártico. Através da associação livre, a pessoa ela conseguia trazer lá do inconsciente para a parte consciente. Não, aquele segredinho que estava ali, a pessoa ela conseguia trazer ele para cá através da fala e da escuta do seu terapeuta, né? O terapeuta ele escuta, ele pratica aquilo ali da escuta e ele consegue induzir as pessoas através da maiêutica, por exemplo, de perguntas, a ir aprofundando, ir cavando aquele trauma e cavando aquela ferida para descobrir o trauma associado àquilo. Então, para Freud foi fundamental, foi quando ele teve o insight de que, não precisa entrar em transe, e aí surgiu a teoria psicanalítica. Aí a gente vai falar de uma coisa que eu adoro, todo mundo adora e todo mundo já ouviu falar, que é neurose, histeria. Como é que ficou isso aí? Então, gente, para vocês conseguirem ter um entendimento aqui, quando o Charcot ele conseguiu ver que aqueles sintomas não estavam relacionados à histeria daquelas mulheres ali que tinham sintomas físicos, convulsão, ficavam de cama, sentiam dores profundas no corpo físico manifestadas, ele conseguiu entender que tinha um aspecto psicológico por trás daquilo ali através da hipnose. E aí, gente, Freud, né, ele explica como a histeria, né,
Isso é uma frase, presta atenção nessa frase que eu tirei do documentário. Histeria é a linguagem do desejo refreado no âmbito da razão. Ou seja, é a forma que aquele desejo, desejo refreado, é a forma que aquele desejo reprimido ele encontra para se expressar. E ele pode se expressar, se traduzir através de um sintoma físico extremamente desagradável. Então, eu reprimi tanto aquilo ali que aquilo ali se manifesta de uma forma. E aí que surge aquela ideia de que Freud emancipou as mulheres, porque as mulheres, gente, não podiam sentir prazer, as mulheres não podiam sentir nada naquela época, elas não podiam G-O-Z-A-R, não pode falar isso aqui no YouTube, nem só no ato, tá? Mas também não podia, sabe, tipo assim, a vida. Elas não podiam gozar a vida, elas não podiam sentir a vida, sentir prazer. Isso não era feminino. Não era uma coisa ligada com a outra. E aí Freud foi tão polêmico por causa disso, porque ele abordou temas como a bissexualidade, depois a gente vai falar sobre ele com as cartas com Flies e tudo mais, que é provavelmente o love affair dele, né, que ele teve esse love affair todo. A teoria da bissexualidade. Então, Freud, ele trouxe temas que pra época era extremamente polêmico, e convenhamos, gente, é polêmico até hoje, né? Quando o complexo de Édipo, que a gente vai falar mais pra frente, mas só pra gente não ficar muito, né, falando sobre isso. E aí, quando tem essa questão da histeria, tem uma coisa importante. É o entendimento da questão psíquica. Eles entendiam que a parte psíquica, do aparelho psíquico, funcionava muito diferente da parte fisiológica. O sistema ali nervoso, né, ele reage muito rápido ao estímulo de um medicamento, por exemplo, né? Então, ali quando reage ao estímulo. Já o aparelho psíquico, ele não é tão rápido o estímulo dele assim. A linguagem dele também não é tão rápida. O aparelho psíquico, ele tem uma linguagem metafórica. Foi aí que surgiu a interpretação dos sonhos, que mais à frente Freud escreveu uma obra completa sobre a interpretação de sonhos. Então, assim, gente, o Freud, ele trouxe um entendimento muito rico, enriquecedor sobre isso, sobre não só para a visão mais humana do paciente, mas também, principalmente, para o entendimento da questão inconsciente para nós, tá? A gente falou de neurose, a gente falou de histeria, e agora a gente vai falar um pouquinho de neurose, né? Então, assim, a neurose tá ficando tranquilo pra vocês, porque eu vou falando tanto, ligando o tico com o teco, que quando eu vejo, já falei várias coisas e não sei se ficou conflituoso ali, as ideias, mas aceito o feedback de vocês. E aí, gente, vamos falar sobre, então, a neurose agora. Pra Freud, todo mundo é neurótico. Primeiro, pra gente entender a neurose, a gente tem que entender o que é doença pra psicanálise. A doença, ela se passa somente pra Freud, não é... A doença pra Freud, gente, era um exagero, era um descompasso dos processos psíquicos. Então, pra Freud, é natural que todo mundo, é normal que todo mundo seja, como que se diz, desequilibrado um pouquinho. E até para sermos humanos, a gente tem que ser um pouquinho desequilibrado, né? Então, pra ele é normal. Todos nós somos, no mínimo, neuróticos, se não histéricos, mas todos nós somos no mínimo neuróticos, tá? E aqui a neurose, eu também tirei essa frase do documentário que se diz assim: a neurose não é uma doença insólita, ou seja, não é uma doença fora do comum, uma coisa, não. A neurose, ela é mais a consequência de conflitos infantis não resolvidos. Ou seja, sabe aqueles conflitos de infância não resolvidos, ela se manifesta. O sujeito, aí eu vou trazer aqui pra vocês, ó. Algo que o sujeito não consegue elaborar conscientemente e que retorna de forma distorcida. Por isso que para Freud, a neurose não é exceção, é regra. Todo mundo, gente, tem um daddy issues, né? Todo mundo tem um probleminha, alguma questão que ficou mal interpretada na infância. Agora a gente trazendo aqui sério, aqui no ponto de vista que estamos trazendo para... Precisamos entender que para Freud, todo o quadro neurótico, né, surge de algum trauma infantil, de algum trauma de... Ai, gente, é por isso que nós vamos estudar isso aqui só na próxima aula, porque, sinceramente, eu ainda não estudei muito bem sobre a teoria da sedução. Mas, pelo que a gente pode entender, que eu posso trazer aqui pra vocês na certeza absoluta, é que pra Freud
foi muito importante esse entendimento de que algumas coisas eram fantasias. Então tinha coisas que, por exemplo, vamos supor, eu, Gabriela, fantasiei de forma até inconsciente, que aconteceu comigo, e elas tinham um impacto no meu corpo físico e na minha vida, no meu comportamento, como se aquela situação de fato tivesse acontecido, e que chamamos de fantasia. Então, para a gente poder acabar com a nossa aula e o nosso entendimento aqui nessa aula 1, é sim termos a noção de quem é Freud, de como surgiu os conceitos principais. Porque para a gente poder trabalhar a teoria da SEXUALIDADE, a gente vai precisar de outras teorias da sedução, a gente precisa entender um pouquinho da histeria, da neurose, o que é isso, como funciona a cabecinha ali do Freud, a relação do paciente. Freud também ele observou que ao analisar, Freud ele não tratava um paciente como um objeto, ele também tratava o paciente, ele se colocava no local do paciente, se aquela dor fosse minha, e através desse momento, desse colocar no lugar do outro, né, Freud ele fazia uma autoanálise, ele conseguia enxergar pontos dele, conseguia desenvolver mais à frente suas teorias também, já estava naquele processo, tá, gente? Desde Elizabeth que a chavinha mudou, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula 1. Um beijo pra vocês, obrigada!